Muito bem, você falando aí em questão de violência, né, que você tem a estratégia para combater o crime organizado no país e fortalecer a segurança pública sem comprometer os direitos e garantias constitucionais? Sim. Primeiro que não os direitos e garantias constitucionais no Brasil, eles só existem no papel. Uma mulher que anda na rua voltando para casa dela, o medo que ela tem é de ser estuprada. Uma pessoa que tem um celular tá andando na rua, ela tem medo de ser roubada. Então o direito de vir, um direito constitucional, ele não está garantido. Então o que a gente tem? A gente ficava se preocupando muito em garantir direitos para bandido e não garante o básico para o cidadão. Então isso é uma perspectiva muito maluca, porque os defensores dos direitos humanos não ligam para os direitos humanos das vítimas. E eu vou colocar a vítima em perspectiva, vou colocar a vítima como protagonista. Nesse sentido, nós precisamos libertar milhões de brasileiros que estão vivendo sob o jugo do crime organizado em favelas e cidades pequenas ao redor do Brasil. Nesse sentido, eu vou aumentar muito as penas para todos os crimes violentos. Roubou um celular, a mão armada, 30 anos de cadeia. Eu vou repetir, uma pessoa que apontou uma arma para outra pessoa não pode ficar menos de 30 anos na cadeia. Ponto. O ato de apontar uma arma para uma pessoa é um ato de se tornar o juiz da vida dela. Você determina se outra pessoa vive ou morre. Quem disse que uma pessoa pode fazer isso? Então, o assalto à mão armada, aqui no Brasil, a gente não dá nada por isso. O juiz pega às vezes a polícia pega um bandido que foi pego em flagrante num assalto à mão armada e o juiz solta na hora. Não. A pena tem que ser muito alta. A pessoa pegou uma arma para assaltar alguém, a pessoa tem que estar pronta para ser presa e nunca mais ver a luz do dia. As penas têm que aumentar de maneira desproporcionalmente alta com o que a gente tem hoje. Para ser proporcional com o que acontece no mundo. Vai lá na China pegar uma arma e assaltar alguém na rua para ver o que acontece com você. Em muitos casos você vai ser morto pelo governo, sem nem ter matado ninguém. Eu acho que a gente tem que tratar as coisas nesses termos, aumento de penas. Nós temos que utilizar a inteligência para prender as lideranças do crime organizado no Brasil, destruir o PCC, o Comando Vermelho e outras facções. E para a gente poder libertar as favelas e as comunidades que estão na mão das facções, nós vamos precisar colocar esses lugares em estado de defesa, que é um status especial conferido pela nossa Constituição, que permite que o poder público possa fazer suas operações, colocar toque de recolher se necessário naquele local e entrar na casa das pessoas, porque os bandidos se escondem na casa das pessoas, fazem as pessoas de refém às vezes. E aí eles escapam assim das operações. Nós vamos entrar na casa das pessoas e vamos pegar todos os bandidos. E como fazer isso, candidato, em relação a esse endurecimento das nossas leis, uma vez que a nossa Constituição existe muitas exceções? Nós vamos ter que aumentar as penas. Na verdade, o aumento de pena não é nem PEC, não é alteração à Constituição, é projeto de lei. E nós temos que alterar para cima todas as penas, se nós pudermos, para crimes violentos. Nós também vamos precisar restituir a prisão em segunda instância, porque isso afeta o crime colarinho branco, que também tem que ser pego e que está envolvido hoje com o crime organizado. Nós também vamos ter que alterar a lei de execuções penais para acabar com a progressão penal. Se você comete um crime violento, não tem progressão penal. Ou seja, para a pessoa que está nos ouvindo, para entender, se uma pessoa te assaltou, levou teu celular ou apontou, vamos dizer, uma arma para você, de maneira muito clara, essa pessoa sendo presa pegou 20 anos, 30 anos, ela vai cumprir 20, 30 anos. Hoje a pessoa pega 6, 7, 8 e cumpre 1,5 e só sai. Isso acabou. Muito bem. Você que está acompanhando a Guarani, nós estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do Partido Missão. Nós estamos aqui com o ouvinte que pergunta o seguinte questionamento. O Pará é um dos maiores produtores de minério, mas toda essa produção é exportada e não há tanto retorno aos paraenses com aumento de renda. O que o senhor propõe para facilitar a verticalização de produção para agregar valores aos produtores e gerar emprego? Ótima pergunta do ouvinte. Primeira coisa que vocês precisam entender, tá? O Pará é uma colônia do Brasil. O Pará não é tratado como um estado. O Pará é uma colônia que tem um administrador, que é a família que administra o Pará desde sempre, que esse administrador ganha e lucra com isso e tem relações muito próximas com Brasília, e a população aqui é tirada para otária. A população aqui é tratada como um vassalo. E quem paga a conta da população mais pobre aqui é a população mais pobre do resto do Brasil. Então tem um jogo muito claro. O governo brasileiro vende as riquezas naturais daqui em parceria com o seu feitor, que é a família que manda aqui no Pará, e a população aqui vive na miséria. Nós precisamos mudar essa dinâmica, não apenas política, mas a dinâmica econômica. Para você conseguir verticalizar, ou seja, você fazer mais etapas da cadeia de produção, vamos sair, por exemplo, ir para a siderurgia. Você vai precisar ter energia barata, investimento em infraestrutura para escoar a produção,
e você vai precisar ter uma agenda de competitividade que faça valer a pena instalar uma empresa aqui e essa empresa funcionar. Para isso, eu tenho que cortar gastos do governo para poder diminuir juros, eu tenho que fazer valer o licenciamento ambiental, eu tenho que investir em infraestrutura de energia. Vamos colocar aqui, a energia no Pará é a mais cara do Brasil. Vocês pagam a conta de luz mais cara que tem. E se não resolver esses gargalos, não vai conseguir verticalizar nada, porque produzir aqui é irracional. Hoje, produzir no Pará é irracional. E é mesmo. Assim, quem tenta cruzar, vamos colocar aqui, Santarém é uma espécie de um entreposto logístico. Santarém é sabotada. Santarém era para estar 2, 3 vezes mais desenvolvida se vocês tivessem estradas funcionais ao redor, se todo o sistema da Ferrogrão tivesse funcional. Só que você fica tendo ONG atrapalhando o desenvolvimento de vocês, o governo federal luta contra vocês, vem lá, eu sou índio, não sei o que, e aí breca. Não dá. Então, brecar a sabotagem, fazer uma agenda de competitividade e ter, com essa agenda de competitividade, investir em infraestrutura, e com o investimento em infraestrutura, você ter as condições para instalar indústrias aqui, isto é a base do crescimento. Isto, eu vou falar para você que eu não vou mentir, não vai acontecer rápido. Tudo que eu estou descrevendo aqui vai ter efeitos bons em 6, 7 anos. Só que são efeitos que, a partir do momento que eles começam a acontecer, são duradouros, são para sempre. E aí, este é o jogo que nós temos que fazer. É o jogo do desenvolvimento econômico de longo prazo. O de curto prazo é voo de galinha. E todo mundo só oferece voo de galinha. Eu não vou oferecer voo de galinha, eu vou falar, não será fácil, mas aqui tem como ser um lugar muito desenvolvido no Brasil. Porque aqui vocês têm energia, produção de energia. Aqui vocês têm recursos naturais dos mais diversos. Aqui, do ponto de vista logístico, vocês estão próximos do norte, que é que consome. A gente está próximos do canal do Panamá. Então, montar plantas industriais aqui, havendo logística, faz sentido demais. O lance é parar com a sabotagem. E como que o senhor pretende equilibrar esse crescimento econômico, essa preservação ambiental, que é importante para a nossa região, especialmente aqui na Amazônia? Hoje a gente fala muito nisso, mas você não tem nenhum nem outro. Hoje a questão ambiental é usada como desculpa para sabotar qualquer crescimento econômico. E aí você também não protege o meio ambiente. Acho que a coisa mais maluca é o aquífero que nós temos aqui. O aquífero é um aquífero raso. Né? Raso, assim, por mais que ele seja gigantesco, é o maior do mundo, ele é muito próximo da superfície. Portanto, o chorume do esgoto que não é tratado aqui afeta o aquífero. Então ficam, o aquífero, o meio ambiente. O próprio poder público está contaminando o aquífero. Não, temos que preservar uma Amazônia. Aí o ICMBio sabota quem está trabalhando, ao mesmo tempo que a pesca predatória, ao mesmo tempo que a exploração predatória de madeira acontece. Ontem mesmo a gente viu caminhão com toras completamente ilegais passando na estrada e ninguém vendo, naquela estrada destruída. Então, o que nós temos é uma fingição, é um discurso fingido sobre o meio ambiente e nenhum trabalho voltado ao desenvolvimento econômico. Pois bem, tem que ter regras muito claras, sem zona cinzenta para que as pessoas possam produzir e saber quais são os limites dela. Tem que ter um trabalho sério de criação de parques nacionais para que o Brasil e o mundo visite. Eu juro pra você, foi anteontem, quando nós fomos visitar meu Deus, esqueci o nome da cidade, meu Deus, é o Alter do Chão, turistas gringos ali. Só agora está começando a surgir uma infraestrutura para que as pessoas conheçam ali. Como é que pode os brasileiros não conhecer um lugar tão lindo? Então ali, os interiores, o turismo ligado também à fauna aqui, que é sensacional, isso é muito pouco explorado. Então nós só vamos conseguir conciliar meio ambiente e desenvolvimento econômico, entendendo que é para desenvolver e com o recurso oriundo dos impostos, você saber cuidar do meio ambiente e criar uma consciência disso. O problema é a politização que gera nenhum nem outro. Então não tem crescimento econômico, não tem proteção do meio ambiente. Muito bem, aqui o Tarcísio Oliveira, ele diz, o MBL ele perdeu vários membros. Como manter um time coeso, com a missão, agora que o partido atuará em todo o Brasil? A gente perdeu ao longo dos últimos anos, e os últimos que saíram agora estão bem arrependidos, né? Aqueles bem burros que saem na hora errada em que o bolsonarismo está decadente e a gente está crescendo. Mas foi bom que eles saíram, que a gente já conhece a índole e o caráter. Acho que a gente formou muita gente oportunista, a gente está corrigindo os nossos sistemas de formação de liderança. Acho que a chapa que nós temos agora, né, com mais de 1000 candidatos para deputados ao redor do Brasil, já contempla um perfil que não é o mesmo que a gente tinha antes. E traições a política sempre terá, mas nós teremos cada vez menos. E agora com o partido político, a gente pode controlar muito mais, né? Não é agora fácil como era antes. Muito bem, para quem ligou o rádio, estamos aqui com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, conosco aqui no Rádio Interativo. Agora, o custo de vida, a gente sabe que no Brasil aumentou
nos últimos anos de forma considerável, né? Inclusive aqui o próprio Agenor, ele toca nesse assunto. E como que o seu governo ele pretende reduzir o preço dos alimentos, combustíveis e melhorar o poder de compra das famílias brasileiras? É possível isso? Definitivamente não é dando vale gás igual o Lula faz, dando energia elétrica supostamente de graça igual o Lula faz, ou falando vou te dar Bolsa Família igual o Lula faz. Quem está nos ouvindo precisa entender, seu poder de compra só vai aumentar se a atividade econômica aumentar e se o governo parar de cobrar tanto imposto das pessoas. Tudo é caro no Brasil, porque o dinheiro no Brasil é caro, então vocês estão nos ouvindo, entendam, a taxa de juros no Brasil é 15% ao ano, só a Selic. Se eu, além da Selic, falar o spread bancário e tal, as pessoas pegam dinheiro emprestado no Brasil por valores exorbitantes. Isto é impagável. Então não dá para você consumir nada no longo prazo, você comprar a prazo um carro, uma televisão, porque o carro vai custar o dobro do preço só de juros que você vai pagar. E do outro lado, você não consegue comprar um produto com valor correto, porque os impostos do produto são muito caros. Um celular no Brasil é um dos mais caros do mundo, os carros no Brasil são caríssimos, isso também por conta da tributação. Como resolver isso? Cortando o gasto do governo. Tudo que o governo fala que está te dando é mentira. Por exemplo, aqui no Pará, vocês sabem, vocês pagam uma das contas de luz mais caras do Brasil. Pois bem, uma das coisas que faz que a conta de luz seja muito cara é que tem tanto programa social dando luz de graça para alguns setores e para algumas pessoas que quem está pagando a conta não aguenta mais pagar. Então você tem que não ter um ar-condicionado nesse calorão aqui, você às vezes tem que tomar um banho com chuveiro, com a parte elétrica desligada, porque você não consegue pagar por isso. Você não consegue pagar por isso porque é muito imposto, é muita taxa. E aí, para você cortar imposto e taxa, não tem remédio. Você vai ter que diminuir a despesa do governo. E não dá para ficar um governo dando as coisas para os outros como o governo Lula faz. E não dá para o governo Lula ficar mentindo para as pessoas, igual mentiu agora, no fim da escala 6x1. Ele mentiu para as pessoas. As pessoas caíram no truque achando que, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Desde quando isso existe? Desde quando isso existe? Tá tudo difícil a vida para todo mundo e ainda falaram para você, fica tranquilo que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. É mentira! O Lula tá comprando o voto das pessoas, enganando. O Lula é um estelionatário. É mentira isso. Você só vai melhorar a vida das pessoas, as pessoas só vão aumentar a renda delas, vão poder comprar mais coisas e serem mais felizes, com o governo cortando todas as despesas que ele puder cortar, e com base nisso, podendo diminuir o imposto e diminuir os juros. Aí você que está trabalhando, você vai sentir a diferença. Muito bem. Aqui, inclusive, alguns jovens estão em contato comigo aqui, e o que eu percebo é que eles estão um pouco desacreditados da política, né? Eles estão colocando aqui de uma outra forma. Mas o que a gente resume aqui é que os jovens brasileiros, eles dizem que estão desacreditados da política. Como reconquistar essa geração que muitas vezes não se sente representada pelos líderes do país? De acordo com a pesquisa Atlas, eu tenho praticamente 40% dos eleitores jovens, dos 16 a 24 anos. Então eu não acho que os jovens estão desiludidos, eu acho que quem está procurando um caminho está encontrando. Eu lidero, eu estou em primeiro lugar nas pesquisas entre os mais jovens. E isso é sintoma de um projeto que não fica só brigando. Sabe qual é o problema? A candidatura do Lula eu não sou o Flávio Bolsonaro, e do Flávio, eu não sou o Lula. Tá bom, nessa de um não ser o outro, eles são iguaizinhos. Eu estou propondo um monte de coisa gloriosa para fazer com que o futuro nosso seja glorioso. E os mais jovens terem um horizonte que dê significado à vida deles. A viver não é só consumir, viver não é só pagar imposto. Viver é saber que seu país faz sentido, viver é participar dos momentos históricos e falar, eu vivi aquele momento. Hoje as pessoas acham que elas são apenas escravas das circunstâncias, e não é assim. A gente vai dar um sonho para os brasileiros sonharem. Muito bem, aqui o ouvinte ele faz uma outra pergunta, ele diz que o Partido Missão terá, se o Partido Missão vai ter algum candidato ao governo do estado do Pará, alguma chance de ser o Kim, já que ele é filho de uma paraense? Verdade, a mãe do Kim é aqui do Pará, ela é da região ali próxima de Ananindeua, mas o Kim ele tá com o domicílio eleitoral em São Paulo, então infelizmente ele não poderia sair por aqui. Eu adoraria ter um candidato aqui, eu acho que vocês estão aqui na mão de uma oligarquia terrível, infelizmente nessa eleição eu acho que nós não teremos, porque simplesmente nós não formamos ainda as pessoas para ganhar eleições executivas. Eu não posso participar de eleições com alguém despreparado. Participar de uma eleição é uma coisa muito séria. Eu não quero marcar a posição. Eu quero que todos os pré-candidatos ao governo que eu colocava no pleito, eles tenham condição de disputar, ganhar e fazer uma gestão excelente nos seus estados. E nós não encontramos alguém ainda com esse perfil aqui no Pará. Agora, Renan, qual o compromisso público o senhor está disposto a assumir hoje, agora aqui para a nossa população
e que essa mesma população possa cobrar no final do seu mandato? No final do meu primeiro ano de mandato, você vai conseguir comprar uma coisa que você dá muito valor, o celular, sem precisar se endividar, e você vai poder andar na rua da cidade sem o menor medo de ser roubado, porque eu vou devastar o crime organizado. E eu vou fazer as reformas que vão tornar os produtos brasileiros baratos. Essas duas coisas vão tornar a sua vida mais fácil, porque vai ficar mais barata, e nós vamos fazer com que a vida do bandido fique mais dura, porque ou ele vai estar preso, ou eu vou matar ele. Então eu prometo para essas pessoas, eu não estou entrando aqui nesse enfrentamento ao crime organizado como alguém que, tá falando algo que é popular. Não, minha mãe foi sequestrada 2 vezes. Se eu pudesse, hoje, 30 anos praticamente depois, eu gostaria de estrangular o cara que praticamente torturou minha mãe. Eu não tenho perdão por esses caras. E eu quero vingar as vítimas do crime organizado no Brasil. Eu quero vingar as vítimas desses assaltos violentos, as vítimas que perdem o pouco que conquistaram por conta disso. Eu não tenho dó. E o brasileiro que fica mostrando, não, veja só, eu estou acima disso, é mentiroso. As pessoas estão cansadas de serem roubadas, de perderem a sua dignidade. O menino brasileiro, o jovem, ele está cansado dele não poder ganhar nada, não encontrar um emprego, enquanto o garoto que entra pro crime fica pagando de bonitão, de gostosão, comprando moto, saindo com as menininhas porque ele rouba os outros e tem dinheiro. A moça que é a moça correta, que não fica vendendo foto nas redes sociais, a moça que às vezes é religiosa, a moça trabalhadora, a boa filha, essa moça se sente injustiçada num país que dá valor pra gente como Virgínia, como Deolane. Eu sou a pessoa que vai vingar as pessoas boas. Eu tô aqui na prática para vingar as pessoas boas. A minha vingança pelas pessoas boas é a vingança que vai fazer com que as pessoas ganhem dinheiro e consumam, e não vagabundo ganhar dinheiro e consumir. Que não vai ser político ladrão que vai ganhar dinheiro e vai ficar rico no Brasil, mas vai ser a pessoa que trabalha. Esta é a vingança. Eu estou cheio de imaginação e sonhos de um Brasil melhor, mas eu também sou consumido pela raiva da injustiça. E se você não tiver raiva profunda desses caras, você não consegue ir a lugar nenhum. Porque assim, eu tô rodando o Brasil de carro, eu tô cheio de dor no corpo, sono ruim, mas eu sei que assim, se não fosse essa raiva, eu não estaria fazendo nada disso. Vai ter um momento que se não for a raiva do erro, a raiva do errado, você vira só uma máquina que fica pedindo voto por aí. Eu não acredito nisso. Então o recado que eu dou para as pessoas é, eu vou botar meu coração, eu vou até o fim para fazer o que é certo. E as pessoas sabem o que precisa ser feito. As pessoas sabem o que é certo. Se eu tivesse apenas 1 minuto para convencer um brasileiro indeciso a votar no senhor, sem atacar adversário, qual seria a sua principal mensagem ao Brasil agora, para encerrar o nosso encontro de hoje? Você que é nosso ouvinte, você perdeu a capacidade de sonhar no Brasil melhor. As pessoas estão te dando migalhas. E o sonho do Brasil hoje é ganhar uma migalha e ficar feliz com ela. Não imagine que viver possa ser assim. Você pode viver numa casa que não vai precisar ter um muro. Você pode andar com um carro sem precisar ter insufilme. Você pode conseguir comprar um carro. Você pode conseguir comprar uma moto. Você pode conseguir comprar um celular. Você pode andar na rua sem ser assaltado. Nós temos que encarar as brigas difíceis que fazem com que a gente seja permanentemente pobre. E eu vou encarar essa briga. É uma questão de ambição. Grandes homens no passado tiveram grandes ambições em tornar seus países melhores e fizeram assim. El Salvador era um lugar tomado pelo crime e hoje é um estado exemplo em todas as Américas. Singapura já foi um favelão, hoje é um dos melhores países do mundo. Hoje as pessoas enxergam a gente no Brasil como perdedores. E nós assumimos essa imagem de perdedor, até a seleção brasileira de perdedora. Eu não aceito isso. Nós vamos sair do papel de perdedor e nós seremos uma das maiores nações do mundo, agora, já começando pelo meu primeiro mandato. Ouse ser ambicioso, não seja um perdedor. Ouse ser ambicioso. Sendo ambicioso, você vai vencer. Muito bem, você ouviu então o pré-candidato à presidência do Brasil, Renan Santos, do Missão, conosco aqui no Rádio Interativo. Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no nosso canal para receber cortes como este todos os dias.